Bem-vindo aqui! Hoje seguimos com os nossos vídeos sobre análise de papéis, dando um olhar sobre os resultados do quarto trimestre de 2021 divulgados pelo Banco do Brasil Seguridade, que junto também anunciou o pagamento de quase 2 bilhões em dividendos para os seus acionistas. Mas antes de irmos adiante, eu peço para você que é novo no canal ou que já circulou pelo canal, que considere a sua inscrição. Ao final do vídeo, eu peço pelo seu like, se entender também o seu dislike, faça o seu comentário, a sua pergunta para que eu possa direcionar o conteúdo do canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. E hoje, no dia 7 de fevereiro, BB Seguridade então fez o lançamento da apresentação de seus resultados, referente ao quarto trimestre de 2021. Inicialmente, aqui como destaques, a companhia anunciou então um crescimento aqui no resultado operacional de 5%, o que ela entende como um crescimento consistente, mas aí a gente precisa levar em conta vários fatores. O período pandêmico, porque foi dado em duas fases, né? Primeiro nós tivemos a pandemia em 2020, depois nós tivemos a segunda onda ainda no início de 2021, isso aí impactou os resultados da companhia. O importante é que ela traz para nós aqui 3,9 bilhões, quase 4 bilhões de lucro, onde é apresentado em 2021 como quase 4 vezes maior que em 2020. Mas nós vamos ver que houve fatores não recorrentes e que, na verdade, o lucro líquido acabou se expressando de uma outra forma, como, por exemplo, o aumento da contribuição social, principalmente no segundo semestre de 2021. Mas alguns detalhes que chamam a atenção para a recuperação da companhia, depois de ter passado por esses períodos mais complicados, é exatamente aqui, ó. Se você for verificar, deu 1,2 bi de lucro no quarto trimestre de 2021. Isso aqui representa o melhor trimestre da companhia desde o seu IPO. Com esses resultados, está sendo possível que a companhia faça uma distribuição de 2,9 bi em dividendos. Aí, claro, somando todo o mês de agosto de 2021 e agora nós estamos a receber ainda no mês de fevereiro de 2022, relativo ao fechamento do exercício de 2021. Então, a soma desses dois valores totaliza 2,9 bi em dividendos. Se pegar o todo, dá um payout aqui de 73% do lucro líquido, mas se considerar só o segundo semestre, 83% de payout da companhia sobre o lucro líquido. E como questões assim um tanto quanto colaterais para o que a gente está apresentando aqui no canal, 12,1 bi em prêmios, observe que é um crescimento de 16% frente ao exercício de 2020. As reservas da companhia de previdências alocadas em fundos multimercados, enquanto que em dezembro de 2020 eram de 11%, agora totalizam 32%, dando uma estrutura bem sólida para a companhia no que tange a sua capacidade de cobertura. E além disso, outros 3 novos modelos de negócio, porque a companhia está fazendo um processo aqui que eu considero bastante interessante, que é justamente fazendo uma ampliação das suas parcerias para fins de oferta dos seus produtos, que não fique, embora seja o maior de todos, atrelado única e exclusivamente ao Banco do Brasil, que é a principal porta de captação dos seus clientes. Então agora, dentro dessas novas parcerias, nesses 3 novos modelos de negócio. E como uma das partes fundamentais da estratégia de modernização da companhia está essa transformação digital, que aqui a gente pode observar, se você for verificar nesta linha preta que está aqui em cima, é a participação do digital nas vendas. Veja que ele vai a 12,8% frente ao ano de 2020, quando era 12%, passou a 12,8%. Isso significou um crescimento de 24%, ou seja, tem uma venda um crescimento de 24% ano a ano, mas que hoje as vendas são 12,8% em cima das plataformas digitais dos produtos do BB Seguridade. E dessa forma, como conseguinte, está aqui o aumento de 16%, na verdade mais 16% em prêmios através de arrecadação via os canais digitais. E o que corrobora com isso é que 65% da base de clientes da BB Seguridade utiliza os canais digitais. Por conseguinte, à medida que haja um maior engajamento,
evidentemente tem uma tendência de crescimento na venda de produtos via esse canal. E para dar andamento e continuidade ao mesmo tempo para esta estratégia da companhia, veja que são 333 milhões investidos em empresas para acelerar então essa transformação digital. Com isso, até o momento, são 35% dos produtos oferecidos pelo BB Seguridade dentro da plataforma digital, sendo que o objetivo aqui da companhia é chegar a 100% no ano de 2022. E aqui uma parte que eu pessoalmente gosto muito, veja bem aqui, ó, 1,6 bi em negócios suportados por inteligência analítica. Ou seja, o emprego dessas inteligências analíticas, elas fazem duas partes importantes dentro do processo da comercialização dos produtos. Por um lado, você consegue ofertar o produto ajustado àquele cliente. Ele fica mais à cara do cliente, fica mais customizado. E por outro lado, tem uma diminuição dos riscos, toda vez que você faz a oferta daquele produto, para que, pelo outro lado, você tenha o pagamento ajustado com a compra daquele produto, ou que não haja, por exemplo, desistência no meio de uma transação. E aí, conforme eu havia falado antes, então essa diversificação aqui dos seus canais digitais com outros parceiros além do Banco do Brasil, e aqui alguns são citados, como a AgroGalaxy e a Promotiva. Observe aqui que são mais de 200 parceiros em seguros rurais. Observe que em janeiro de 2022 já foram gerados aqui 33 milhões em prêmios via esses parceiros. Aqui que você começa a enxergar aquilo que eu falo aqui no canal, que é como se comporta a companhia ou qualquer companhia do ponto de vista dos seus projetos. Veja aqui, ó. Então, novos parceiros do varejos e cooperativas, ou seja, essa infiltração até as cooperativas, ampliação desses correspondentes, que seria mais relativos aos seguros prestamistas, a especialização no atacado BB, ou seja, aquela configuração mais direcionada, e aqui que eu achei bastante interessante essas parcerias digitais, principalmente com outros bancos digitais, e aqui dando aquela complementação em muitas fintechs que não têm esse tipo de produto. E agora vamos dar uma olhada nos números do Banco do Brasil Seguridade. Observe que o lucro líquido normalizado, ele cresce 8% e reforça a tendência de recuperação dos negócios. O lucro líquido normalizado é esse que está mais ao centro aqui. Veja que ele passa de 4,83 bilhões em 2020 para 4,4 bilhões em 2021 no normalizado, que é o maior lucro líquido da história da BB Seguridade. Então aqui está esse mais 7,9% aqui, em torno de 8% de crescimento. E o que significa esse normalizado? Você pode ver aqui, ó, onde vem a normalização, que é o efeito do impacto aqui da Covid-19, que foi um pouco menor ainda aqui, ó, em 2020, mas observe também que tem essa defasagem do IGPM, agora aqui bem pouco, está em 7 milhões, e o aumento da contribuição sobre o lucro líquido, que a gente havia falado que ele teve aumentado no segundo semestre. Se você então fizer essa normalização, ele passa então para esses quase 8% aqui. Mas retirando a normalização, você pode observar que o lucro líquido ele passou de 3,8 bilhões, então com esses efeitos, contando esses efeitos, para 3,9 com um crescimento de apenas 1,4%. Que era o que eu havia falado logo no início da apresentação desses resultados da companhia, que esse era o efeito que estava sendo levado, ou melhor, esse era um conjunto de efeitos que estavam sendo levados em consideração. E aqui, nessa relação do resultado operacional versus o resultado financeiro que a companhia sempre traz, você pode observar aqui, ó, o crescimento médio composto em 3 vertentes. Observe que, enquanto o resultado operacional, que esse mais escuro, teve esse crescimento de 6%, o crescimento médio composto dos últimos 6 anos, desde 2015 a 2021, naquilo que diz respeito ao resultado financeiro, teve um decréscimo de 33% e, com relação ao lucro líquido, um decréscimo de 0,05%. E veja que, do ponto de vista do lucro líquido, a companhia se manteve aqui dentro da faixa dos últimos 5 anos. No entanto, importante notar que a taxa Selic, ela está agora voltando aos patamares, talvez eu faça um vídeo aqui no canal explicando qual é o impacto da taxa Selic, mas ela está voltando aos patamares aqui, ó,
de 2014 a 2017 aproximadamente, e isso provavelmente vai gerar um impacto significativo dentro dos resultados, e aqui eu digo do ponto de vista positivo, para a companhia ao longo de 2022. E agora, olhando especificamente para a parte mais setorizada, observe aqui que a Brasil segue na parte de seguros, no comparativo trimestre a trimestre, uma queda aqui de 10%, mas no confronto ano a ano, dos últimos 12 meses, um crescimento de 14%. Se você comparar o exercício de 2020 com o exercício de 2021, saltou aqui 16%, conforme nós tínhamos visto no início dessa apresentação. Observe que as linhas de seguros, todas elas, com exceção da prestamista, tiveram resultados aqui positivos. Seguro Vida, no caso aqui, crescimento de 11% no confronto trimestral e 17% comparado ano a ano. O rural, 32% no trimestral e 35,5% no ano a ano. E o empresarial, 68% no comparativo trimestral e 36,7% no ano a ano. Então, como destaque negativo, o prestamista, que teve uma queda de 18% no comparativo trimestral, ou seja, o quarto trimestre com o quarto trimestre, 2020 e 2021, e no ano a ano, queda de 16%. Observe aqui nos indicadores de desempenho, se observarmos aqui essas linhas, veja que aqui me chama a atenção é essa que faz uma curva aqui mais por cima, que é a sinistralidade. Então ela está voltando agora para patamares pré-pandêmicos, exatamente como está aqui nos destaques, sendo que no combinado de todos esses indicadores, houve uma queda aqui no desempenho desses indicadores da companhia, ficando abaixo, inclusive, do quarto trimestre do exercício 2020. No resultado financeiro, observe aqui, houve um crescimento de 2% no ano de 2021 frente ao ano de 2022, mas no lucro líquido você pode ver que 2021 teve um decréscimo de 2% frente ao ano de 2020. No segmento previdenciário, observe aqui que no confronto trimestre-trimestre um crescimento de 2%, mas no ano a ano redução de 1%. Se você comparar aqui as contribuições, quando a gente faz um comparativo 2020-2021, um crescimento de 11%, o que significa o seguinte, que apesar do aumento nessas contribuições, você pode ver aqui que do ponto de vista da captação líquida, tem uma redução da captação líquida, que é esta coluna mais escura, aí para menos 1 bilhão, significando que houve maiores retiradas, em especial por conta do período pandêmico e também pelo que declara a companhia para investimentos imobiliários. Isso porque você pode verificar aqui nesta curva, nessa linha, cor de laranja aqui, observe que ela passa de 8,1 para 10,7. Essa linha aqui é o índice de resgates feitos, ou seja, isso faz com que esse valor caia de 9 aqui, bilhões para 1,1 na captação líquida, justamente por conta desses resgates. Mas ainda que tenha havido esses resgates, observe que aqui nas reservas tem um crescimento no confronto ano a ano de 2%, que pesa então justamente a existência desses resgates, principalmente por conta que eu havia falado antes, daquelas aplicações mais significativas que passaram de 11% para 32% em fundos multimercado. E o que nos dá essa sinalização, você pode notar essa linha aqui, que é cor de laranja também, onde é citado aqui o multimercado fazendo crescimento que saiu de quase 11, como eu disse, para perto lá dos 32. E outro fator que contribuiu muito aqui para o resultado operacional de 2021 foi justamente aqui na taxa de gestão, onde ela teve então esse aumento aqui de quase 8%, passando de 0,99 para 1,02 na sua taxa de gestão, houve esse aumento, portanto, e no comparativo ano a ano, 2020 e 2021, esse crescimento de 8%. Isso aqui também contribui, como eu disse, para a receita operacional da companhia. Você pode observar aqui que no resultado financeiro, no quarto trimestre, aqui tem um descasamento, né, com o IGPM de 30 dias aproximadamente. Veja que o resultado financeiro ele tem uma queda aqui de 279 para 334 milhões. Mas ainda assim, o lucro líquido da Brasilprev, no confronto ano a ano, teve um crescimento aqui de 11%, passando de 912 milhões para um pouco mais de 1 bilhão.
E agora vamos finalizar essa apresentação aí com uma observação sobre o guidance da companhia. Só uma explicação um pouquinho aqui antes de entrar propriamente dito no guidance. Você observe que aqui tem um verde mais claro. Esse verde mais claro foi a estimativa dada no guidance. E esse que você vê como um azul aqui mais escuro foi o realizado no exercício de 2021. Só para a gente padronizar do que a gente vai falar agora logo em seguida. Então veja que o estimado no guidance para o resultado operacional ele estava entre 1% e 6%. E se atingiu 5,3%, quase lá batendo na cabeça do máximo estimado. Nos prêmios emitidos, a estimativa estava entre 10% e 15% e atingiu 16,2%, superando então o que estava estabelecido no guidance. E nas reservas para os planos PGBL e VGBL, veja que estava entre 0% e 2%, ficou mais ou menos aqui pelo centro entre o que foi estabelecido. E já, então agora para o ano de 2022, uma expectativa aqui nos resultados operacionais entre 12% e 17%, bem acima do que foi estabelecido no exercício anterior, sendo que a companhia considera que os efeitos dessa nova cepa não tenha tanta implicação sobre a quantidade de sinistros de 2021, que foi 4 vezes sobre o valor propriamente dito da companhia e também sobre o valor que a companhia vinha regularmente estabelecendo. Então ela não espera esse impacto por conta da nova cepa. Assim, a companhia consegue estimar esses valores entre 12% e 17% no resultado operacional da companhia. Já nos prêmios emitidos, tentando ir por uma linha de regularidade, pelos motivos já que eu expliquei, a estimativa aqui para 2022 entre 10% e 15%. Quando nós olhamos para as reservas dos planos previdenciários, PGBL, VGBL, você pode verificar que a companhia então agora estima entre 9% e 13%, lembrando que anteriormente ela tinha uma estimativa ali entre 0% e 9%. Mas, pelas estimativas da companhia, veja que há um crescimento significativo aqui no seu guidance, o que pode impactar, ou que pode nos trazer uma expectativa positiva para os resultados no geral da companhia, bem relevantes em relação ao exercício de 2021. E agora, antes de levarmos os dados para a nossa tabela, onde a gente faz um resumo do que nós vimos aqui nessa demonstração, nessa apresentação, aliás, vamos ver as demonstrações contábeis, e aqui no caso as demonstrações contábeis do exercício de 2021. Observe nessa linha que eu marquei para você aqui do lucro líquido do exercício, porque isso aqui, eu já vou mostrar por que eu estou fazendo isso. Veja que você tem aqui o lucro de seguridade, de corretagem e as eliminações intersegmentos. Portanto, você tem um total aqui, que é o lucro líquido que compete à distribuição ao acionista, 3 bilhões 933 milhões. E eu fiz isto justamente porque, às vezes, nos sites, aqui no caso Status Invest, você não encontra aqui nos resultados os valores que deveriam estar disponíveis para a gente fazer os nossos cálculos. Assim, nós vamos diretamente na fonte. E no setor de lucro por ação, você pode verificar que o lucro líquido atribuível ao acionista é justamente os 3 bilhões 933 milhões, o que nos dá até um lucro por ação básico ou diluído de 1,97. E exatamente esses 3 bilhões 933 milhões é, como a gente viu nessa linha cor de laranja, o lucro líquido já ajustado. Então nós compilamos esses dados na nossa planilha de cálculo. Veja aqui, 2021. Então nós temos o que houve como receita líquida, está lá, nas demonstrações contábeis, mas em especial aqui o lucro líquido, os 3 bilhões 933 milhões. Nós também trouxemos de lá o patrimônio líquido, que está nas demonstrações contábeis, e aqui está o nosso lucro por ação. Com isso a gente tem condições de verificar o preço da ação, que está atualmente cotado, dividido pelo valor patrimonial por ação, porque basta dividir o valor patrimonial pelo número de ações que o BB Seguridade possui, que é de 2 bilhões de ações. Além disso, a gente também encontrou aqui o preço da ação dividido pelo lucro, o lucro líquido por ação. E assim nós vamos levar esses números lá para a nossa tabela e veja que nós temos ainda condições de verificar o crescimento médio composto, porque nós pegamos esses dados desde o ano de 2017, então a gente sabe que a receita líquida encolheu 0,15%, desde 2017, em média, por ano, e o lucro líquido veio crescendo 0,14%.
Trazendo os dados para o nosso quadro demonstrativo, então a gente consegue verificar algumas coisas, como por exemplo, o PL, né, que é o preço da ação dividido pelo lucro por ação em 12,19, ou seja, se você investir no BB Seguridade, você vai levar 12 anos para receber o seu retorno de volta aos valores que nós temos hoje. Um banco que realmente, uma companhia que realmente ela tem andado de lado, conforme a gente viu, muito lateralizado. O preço da ação dividido pelo valor patrimônio por ação em 6,58. Aqui você consegue dimensionar o tamanho do seu risco. Seu risco é de quase 7 vezes pelo valor investido. O que a gente leva em consideração e por que a gente investe nessa companhia e outras que têm esses mesmos indicadores fundamentalistas, a gente não faz o investimento? Porque o BB Seguridade ele é desmembrado do Banco do Brasil. Então, como a captação dele está lá dentro do Banco do Brasil, o patrimônio dele acaba se tornando melhor, aqueles 7 bilhões que a gente acabou demonstrando. Então, esse patrimônio impacta nesse valor. A gente entende que não é o risco quando comparável com outros do mesmo segmento, justamente porque como ele é um núcleo e é controlada pelo Banco do Brasil, então a gente acaba absorvendo esses valores que estão sendo demonstrados aí. Além disso, ele anda de lado, tudo bem, a gente entende isso, teve esse período pandêmico pelo qual a gente passou, mas a verdade é que a gente entende que ele tem um potencial maior, conforme nós vamos demonstrar logo a seguir. Observe aqui, ó. Então o crescimento médio composto, tanto para as receitas operacionais quanto para o lucro líquido, a gente viu que na verdade deu negativo ao longo dos últimos 5 anos da receita, mas o lucro líquido, um crescimento pífio aí de 0,14%. Tem uma dívida a companhia de 2 bilhões por uma emissão de debêntures feita, se eu não me engano, foi no ano de 2020. Como a gente sabe, o lucro líquido da companhia é de 2021 e tem esse crescimento médio composto anual aqui de 0,14%, a gente consegue já largar uma estimativa de que talvez o BB Seguridade tenha esse lucro líquido aí próximo dos 4 bilhões. Se nós pegarmos que esse lucro que nós estamos levando em consideração aqui é o lucro atribuído aos acionistas, ou seja, então nós dividimos este lucro pelo número de ações e nós temos que o banco pode ter condições de distribuir ainda no exercício de 2021 R$ 1,97 por ação. Na média, nos últimos 5 anos, o banco veio distribuindo em média R$ 1,81. Lembrando que teve o período pandêmico, que foi o mais crítico, né, onde teve uma das menores distribuições, então R$ 1,81 e R$ 1,97 são dois valores plausíveis. R$ 1,81 quando nós olhamos para o passado e R$ 1,97 quando nós olhamos para as nossas projeções. Se nós tomarmos esses dois preços tetos aí e dividirmos cada um por 0,6%, por que 6%? Porque é o mínimo que nós aceitamos receber pelo valor que nós investimos na ação. Então, supondo que R$ 1,81 é a média dos proventos pagos, se nós dividirmos por 0,06, ou seja, por 6%, nós teremos então um preço teto de 30,23. Se nós dividirmos por 1,97, que é olhando agora para frente, 1,81 nós olhamos para trás, 1,97 nós olhamos para frente. Então nós teremos um preço teto de 32,83 nesse momento, com todos os valores já recalculados a partir da demonstração contábil de 2021. Com isso, com esses dois preços teto, hoje nós sabemos que a ação está cotada a R$ 23,98 no momento que é feito esse vídeo. Eu já vou voltar lá no broker para a gente fazer um adendo aqui. Então, o valor cotado da ação está abaixo dos nossos dois preços tetos calculados. Nessa linha que eu marquei para você, veja que o BB Seguridade já está acima dos 24. Lá na planilha eu coloquei a 23,98, 23,99 e subindo ao longo do dia e subindo aqui 5,92%. Mas por que ela está subindo 5,92%? Porque no dia de hoje, observe aqui, às 7h30 da manhã, às exatas 8 horas, nós estamos agora com 15h53, BB Seguridade fez um anúncio, um aviso aos seus acionistas, onde comunica a distribuição de 1,8 bilhões de reais em dividendos, totalizando aí 0,91 centavos por ação. E observe que as datas, ou seja, a data com, ela é, vamos dar uma olhada aqui, dia 10/2. Então, se você tiver posição acionária até o dia 10/2 de 2022, você vai fazer direito a esses 91 centavos. Por isso que está estourando lá de 5%. Ou seja, aquele mega voo de galinha. Sendo que as ações negociadas, então, a partir aqui do dia 11, já não serão mais contempladas
com os proventos. Então, daí se justifica o nosso anúncio aqui inicial, na cabeça do vídeo, de 1,8 bi em dividendos, 97 centavos, como você viu ali, entendendo ainda que o banco tem uma bela caminhada pela frente e o que vai fazer com que ele possivelmente tenha condições de melhorar ainda a sua distribuição de proventos no mês de agosto, que é onde o BB Seguridade regularmente faz a distribuição dos seus proventos. Assim, eu espero que você tenha gostado. Nós continuamos investindo, nós temos ainda metas para atingir em BB Seguridade e faremos ao longo do exercício, de forma que está nos parecendo ser a alternativa certa para investimentos em função do método que nós ensinamos aqui no canal. Assim, eu espero que você tenha gostado. Se sim, deixe seu like. Do contrário, seu dislike é importante para nós. Se você é novo no canal, se já circulou pelo canal, considere a sua inscrição, faça a sua pergunta, faça a sua colocação para que eu possa fazer as respostas ajustadas para você aqui no canal e aperte o sino para receber novos vídeos assim que eu estiver postado. Um grande abraço!